Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP, em especial os nossos doentes, os idosos, os imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos aqueles que neste momento estão a trabalhar. Hoje, Jesus faz um convite a cada um de nós, a fazermos parte da sua família. Mas para fazer parte da família de Jesus, é preciso algo importante: fazer a vontade de Deus. E nem sempre nós fazemos a vontade de Deus. Nem sempre nas nossas escolhas nós escolhemos a vida, nós escolhemos o amor, nós escolhemos a caridade, nós escolhemos Deus. Nem sempre é assim. Como também Adão e Eva não souberam escolher a vida, mas o conhecimento do bem e do mal. Vamos pedir perdão ao Senhor das nossas faltas, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Gênesis. Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me. Disse Deus: Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela há de atingir-te na cabeça e tu a atingirás no calcanhar. Palavra do Senhor. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. Junto do Senhor, a misericórdia. Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Junto do Senhor,
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, diz a Escritura, acreditei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, também nós acreditamos e por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos há de ressuscitar com Jesus e nos levará convosco para junto dele. Tudo isto é por vossa causa, para que uma graça mais abundante multiplique as ações de graças de um maior número de cristãos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando, o homem interior vai se renovando de dia para dia. Porque a ligeira aflição do momento prepara-nos para além de toda e qualquer medida um peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas visíveis, olhamos para as invisíveis. As coisas visíveis são passageiras, ao passo que as invisíveis são eternas. Bem sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita, recebemos nos céus uma habitação eterna, que é a obra de Deus e não é feita pela mão dos homens. Palavra do Senhor. Atrairei todos a mim. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chegou à casa com os seus discípulos e de novo acorreu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Ao saberem disto, os parentes de Jesus puseram-se a caminho para o deter, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Belzebu, e ainda é pelo chefe dos demónios que ele expulsa os demónios. Mas Jesus chamou-os e começou a falar-lhes em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode aguentar-se. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, essa casa não pode durar. Portanto, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não pode subsistir, está perdido. Ninguém pode entrar em casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro o amarrar. Só então poderá saquear a casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e blasfémias que tiverem proferido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, será réu de pecado para sempre.
Referia-se aos que diziam: está possesso de um espírito impuro. Entretanto, chegaram sua mãe e seus irmãos, que, ficando fora, o mandaram chamar. A multidão estava sentada em volta dele, quando lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu-lhes: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam à sua volta, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, belíssimo estas leituras de hoje. Aliás, tudo na Bíblia é belo, mas a liturgia da palavra de hoje faz-nos refletir imenso sobre o nosso lugar neste mundo. Pela questão que Deus faz a Adão e Eva. Onde estás? Que grande questão. Onde estás, Adão? Onde estás, Eva? O mesmo poderia ser: onde estás, Tony? Onde estás, João? Onde estás, Conceição? Onde estás, Lourdes? O nome de cada um de nós, com esta pergunta: onde estás? Onde estás, ó homem? Onde estás tu que te exaltas a ti mesmo, como se fosses o autor de tudo? Onde estás tu que achas que sozinho consegues tudo, que tens o conhecimento de tudo, que és o herói de tudo e que tudo podes? Onde estás? Tu que te consideras dono do mundo, quando ele só te foi dado para desfrutares dele, cuidares e amares. Onde estás? Caros irmãos, esta pergunta surge no livro do Gênesis. O livro do Gênesis ajuda-nos a responder e a refletir sobre esta questão do lugar do homem no mundo. Este livro é uma catequese que nos ensina que na origem da vida e do homem está Deus e que o mal resulta do mau uso da nossa liberdade. Vejam que belo, Deus plantou um jardim, um paraíso, colocou no jardim tantas árvores de fruto, todas belas, saborosas para comer. Deus coloca no centro desse jardim uma árvore muito especial, a árvore da vida. E até daquela árvore, Adão e Eva podem comer. A árvore da vida está no centro daquele jardim. E algures pelo jardim, não se sabe onde, Deus plantou, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Caros irmãos, Deus confia o jardim ao homem e à mulher, o cuidado. Este cuidado da obra criada. Entrega ao homem o mundo. Entrega ao homem o mundo. Não para destruir, não para poluir, não para lutas de poder, para se apropriar de espaços, mas para cuidar. Para que todos vivam na harmonia, na ajuda mútua. E por isso mesmo, no jardim, Deus proíbe Adão e Eva apenas uma proibição, uma coisa única: podem comer de tudo os frutos das árvores, menos de uma, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É só aquela. Deus desta forma. E é interessante
que a serpente vai dizer: o que Deus não quer é que vocês sejam deuses como Ele. E é isso que vai levar a mulher a comer do fruto e dar a Adão que estava ao seu lado. Dar a Adão que estava ao seu lado. Também é cúmplice, porque não disse nada e também comeu. E de facto, naquele momento, tiveram o conhecimento. Perceberam que estavam nus. Começou os efeitos da traição, da confiança a Deus. Começaram a ter vergonha. Começaram a ter vergonha da sua situação. Perceberam que estavam nus e tiveram medo. Quiseram se esconder porque ouviram os passos de Deus. Deus que vem ter com o homem, sabendo que ele já tinha desobedecido. Mas Deus vem. E Deus vem e Deus faz aquela tão grande pergunta: onde estás, Adão? Onde estás? É a pergunta que leva o homem e a mulher a reconhecer o que fizeram. Como sabes que estás nu, diz Deus? Terás tu comido do fruto da árvore que te proibira? Claro que sim. Estavam envergonhados, com medo. Comer da árvore proibida significa afastar-se da relação de proximidade com Deus. Por isso é que Adão e Eva escondem-se com medo. E depois vêm as acusações. Terás tu comido? E começa logo Adão. Eu não sou culpado. Atenção, eu não sou culpado. A mulher que tu me deste como companheira é que me deu o fruto. Como é fácil descartar. E vejam que Adão acusa duas pessoas. Primeiro a mulher e depois quem? A Deus. Acusa Deus. A mulher que tu, Deus, me deste por companheira. Estão a ver que na nossa vida muitas vezes é assim que acontece. Acusamos uns aos outros das nossas escolhas, das nossas opções. Adão poderia ter dito que ela não comesse, poderia ter chamado a atenção, mas não o fez. E por isso também é cúmplice daquilo. Mas passou a culpa para a mulher. E quantas vezes na nossa vida, por situações que acontecem, nós dizemos o culpado é Deus. Quantas vezes, isto à parte, vêm confessar comigo e dizem: senhor padre, eu fiz isto, mas a culpa não é minha, a culpa é porque o meu marido é assim, ele faz isto, faz aquilo, ou então a minha mulher é assim, não? A culpa nunca é deles, a culpa nunca é nossa. Como a gente gosta de fugir, mas as escolhas são nossas. Acusa a mulher, e a mulher, não fui eu a culpada. A culpada é a serpente, a culpado é sempre o outro. Caros irmãos, a culpa é sempre dos outros. Por isso é importante a questão: onde estás? É o mesmo que perguntar: que lugar é esse em que te colocaste? Porque te afastaste de mim? Porque te afastaste da verdadeira vida? Homem, quem és tu? Em quem te tornaste? Esta pergunta para todos. Quem te fez cair assim tão baixo? Caros irmãos, o mal não vem de Deus. O mal nem faz parte da natureza do homem. O mal é externo ao homem. O mau uso da sua liberdade faz com que o homem se volte para si mesmo, fugindo de Deus e da sua felicidade prometida. Deus quer que façamos as boas escolhas. E as escolhas são o caminho de Deus, mas muitas vezes fazemos ao contrário. Por isso é o que Deus quer é que façamos parte da sua família. Deus quer que façamos parte desta família. E fazer parte da família de Deus é fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que é aquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Porque Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? E olha para todos e diz: aqueles que fazem a vontade de Deus é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Fazer a vontade
de Deus, caros irmãos, é amar. Amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Amar como Jesus nos ensinou. E amar como Jesus nos ensinou é fazer as melhores escolhas. Escolhamos ao longo da nossa vida. Quando tivermos que tomar opções da nossa vida, peçamos o Espírito Santo que Ele nos inspire, que Ele nos ajude, para que possamos viver na felicidade. E mesmo nos momentos mais difíceis, possamos ter a força e a coragem de ir sempre em frente sem desanimar. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu. Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus e está sentado do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de misericórdia, que quer salvar todos os homens, e peçamos-lhe que saibamos resistir às promessas enganadoras da serpente, suplicando com toda a confiança: ouvi-nos, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis das nossas dioceses e comunidades acreditem em Jesus ressuscitado e falem dele com o desassombro de São Paulo, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens creiam em Deus que os criou, não se deixem enganar por Satanás, mas escutem a voz da consciência. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos. Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê aos mais pobres o pão de cada dia, e a todos ensine a ser discípulos do seu Filho. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pecadores se convertam do pecado, os doentes tenham saúde e alegria, e os defuntos recebam nos céus a vida eterna. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia procurem fazer a vontade de Deus Pai e Jesus os reconheça como irmãos, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos a audácia de ser santos e de proclamar com alegria que só em vós está a misericórdia e a abundância da redenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, de igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Nuno e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Rezemos todos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos, estamos a chegar ao fim da nossa celebração. Vamos olhar para o nosso jardim. E o nosso jardim é a nossa vida. E vamos refletir. O maior programa de talentos de todo o mundo está cheio de atuações fantásticas. És, sem dúvida, um grande talento. Prepare-se para ser surpreendido. Estás feliz? Sim, mesmo muito feliz. Got Talent Portugal. Este domingo, na RTP Internacional. Programa cautelar. E pronto, pessoal, é muito isto. Estreia. Brevemente. Já não falas assim, e depois por acaso é um dia que não me dá muito jeito. Mas vocês é que sabem. Vamos embora. Na RTP Internacional. A pandemia travou a fundo o turismo no mundo. Aviões em terra, restaurantes e hotéis vazios trouxeram prejuízos históricos e perdas acima de 65% só em Portugal. De lá para cá, a vacinação trouxe a esperança para a tão esperada descolagem do setor. Mas logo quando se antecipava um verão melhor do que o ano passado, a saída de Portugal da lista verde de países seguros no Reino Unido voltou a pôr tudo em causa. Depois da pandemia, como pode o turismo recuperar o ritmo de outros tempos? Diversificar a oferta, conquistar públicos e crescer de forma sustentável. Ainda vamos a tempo de salvar o verão e a economia do país em 2021. É ou não é? Em direto da Marina do Funchal, esta terça-feira, com o Carlos Daniel. Transforma o mal-estar em bem-estar, o pouco em mais. Foi irreverente a vida inteira. Puxa as rédeas do sonho e as artes são o seu cavalo alado para orientar os mais jovens. Teresa Ricu, primeira pessoa. Esta segunda-feira, na RTP Internacional. À volta do mundo, procuramos tudo o que mais importante existe sobre os portugueses. O que se diz, o que se mostra, o que se escreve na língua do nosso escritor Luís de Camões. Palavra aos diretores, uma vez por semana, fazemos com que a distância entre portugueses espalhados pelo mundo fique mais pequena. Palavra aos diretores, esta quarta-feira, na RTP
RTP Internacional. Miranda do Douro. Museu da Terra de Miranda, em Miranda do Douro, introduz o visitante a alguns dos aspectos mais característicos da cultura tradicional deste território. Não é fácil comunicar num museu a identidade de um povo. Celina Pinto, olá. Olá. Danças com paus. Gaitas de fole, carochos, alheiras, é importante. Tudo isto nós associamos à terra de Miranda. O que eu não fazia ideia era que aqui se faziam tapetes tão bonitos. É verdade, são lindíssimos. De facto, estes tapetes. Agora, tapetes. O seu uso primitivo eram colchas. Para as camas. Para as camas. Temos aqui representadas as 3 técnicas desta região. A colcha de veludo chama-se colcha de veludo porque toda a sua superfície, toda a tela é preenchida com lã. São todas elas lã, mas esta é toda a superfície preenchida. Temos depois a técnica de borboto. Esse é o meu favorito, devo dizer, é uma coisa. Ainda por cima é leve. Bem, isto não se deve fazer, não é? Estamos num museu, não se deve mexer, mas é que é para se perceber bem, temos que... E a geometria que ela tem, a cor... É extraordinária. É uma peça, de facto, belíssima. Portanto, temos a borboto e temos depois as de canastra. Estas são as 3 técnicas. Cozidos. A mulher mirandesa era uma mulher, como todas as outras, mas também há que dizê-lo sobre a mulher mirandesa, de grande trabalho.
era uma mulher com grande gosto, grande noção de estética, e esta prática de aproveitamento da lã revela muito do que era a sua importância no contexto doméstico e na economia doméstica. Tem aqui uma demonstração fantástica. O branco, o castanho são cores das ovelhas de raça churra galega mirandesa. Sério? Isto não tem tinta de espécie nenhuma, nem pigmento são natural? São cores naturais. Quando se produziam mais tapetes e se tecia mais, havia esta oportunidade de fazer a seleção da lã. Neste momento, como se direciona mais para o consumo da carne, não se faz tanto esta seleção. Deixou-se cuidar a criação de ovelhas desta cor, é isso? Exatamente. Houve alturas em que havia rebanhos praticamente só castanhos, porque se utilizava mais o castanho para a produção de capas de honras. O burel produzia as saias, as capas e as mantilhas, que eram as peças utilizadas nesta região. Então aí dominavam as ovelhas de cor castanha. Depois veio o branco por causa das colchas para fazer o tingimento. E então estas cores aqui em cima são feitas a partir do branco com produtos naturais. O amarelo, por exemplo, casca de cebola. O verde, a casca de amêndoa. E depois podiam misturar para fazer várias tonalidades. E é preciso sublinhar que o facto de estarmos no Douro Internacional, dispomos de uma flora riquíssima para o tingimento da Bem, e a amostra está aqui bem visível. Esta é uma brevíssima conversa, só para dizer que, de facto, quem quiser ter um primeiro contacto com a cultura, os traços fundamentais da cultura da Terra de Miranda, tem que passar por este museu, mas não podemos terminar sem fazer alusão aqui a uma instalação. Vamos aqui ao lado. Isto é uma beleza, as cores, as formas. Paula, os objetos, quando entram no museu, já estão descontextualizados dos seus usos. Portanto, compete também ao museu construir narrativas. Temos essa possibilidade. Temos aqui as franjas das colchas, as franjas que são utilizadas pelos caretos nas festas de solstício. Temos à frente os bugalhos que são utilizados nos colares desses mesmos carochos. Temos os pompons das alforjes que são utilizados no burro mirandês e também as franjas das alforjes. Ao que me explicou a Celina, estes cilindros fazem aqui a apresentação de meias dos pauliteiros, que são feitas em lã, a meia castanha, que é mais utilizada pela mulher, e as meias de renda, mais domingueiras, e as meias de criança, mais trabalhadas. Isto é uma beleza. Há muitas outras narrativas, para usar a sua expressão, que podem ser fruídas aqui no Museu da Terra de Miranda, mas nós agora, e acho que a Celina vai concordar, vamos até à aldeia do concelho de Miranda do Douro, que foi a primeira a utilizar as duas línguas nas placas toponímicas, ou seja, nas placas das ruas da aldeia. O mirandês e o português. Picote vai querer vir connosco nesta visita guiada. Picote.
Bárbaro, ainda bem que me ofereceu este boné aqui da vossa associação Frauga. Quando bate o sol, bate o sol. A primeira coisa que eu tenho que dizer tem que ser a mirandês. Por isso, Vamos esforçar para boas entender. tardes, ou Deus-nos dê boas tardes e bem-vinda à terra de Miranda. Muito obrigada, isto serve. Sirve, perfeitamente. Perfeitamente. De todos os traços característicos da terra de Miranda, traços culturais característicos desta terra, deste território, o único que é exclusivo, não há mais lado nenhum, é o mirandês, a língua mirandesa, a segunda língua oficial do território português. Embora isso seja uma medida política, nós queremos hoje saber e perceber exatamente no que é que isso traduz sob o ponto de vista identitário, cultural. Mas para início de conversa, nada de melhor do que assomar a este maravilhoso miradouro, de onde se avista, já aqui em frente, Espanha. Exatamente. Estamos no castro da Penha del Puio. O Puio tem possivelmente a mesma origem, para as pessoas perceberem, da palavra pódio. Portanto, é um lugar elevado, um lugar alto, não é? Penha é uma fraga, portanto, Penha del Puio. Uma rocha. Uma rocha, exatamente. E se é um pódio, significa que possivelmente ele terá sido batizado, o nome lhe terá sido dado, quando alguém o viu lá de baixo. Porque lá de baixo se via muito melhor, na verdade, este antigo castro, que era uma antiga povoado anterior aos romanos, não é? Portanto, anterior ao século II antes de Cristo. Seguramente. É? E por falar no século II antes de Cristo, encontramos aqui esta primeira marca, que é aquela que nós temos aqui no chapéu, que é o arqueiro da Penha del Puio. Gravado aqui na rocha há cerca de 5, 6 mil anos. E, portanto, este arqueiro, como outras figuras, como, por exemplo, no Val do Coa, são anteriores à invenção da escrita. E vamos até ali. Bem, isto é de tirar a respiração. O Rio Douro, que separa politicamente aquilo que hoje é Portugal daquilo que é a Espanha, do outro lado, podemos avistar aqui dois castros antigos, ou seja, dois desses antigos povoados anteriores aos romanos. Naquele promontório à nossa frente, faz uma espécie de cume, é o castilho. Castilho mirandês. Se é um castilho, significa que era um castro. Este ribeiro que desce por aqui é o ribeiro da Atalaia. Veja bem. Portanto, Atalaia significa de guarda. Vigilância. De vigilância, exatamente. E depois, mais em cima, o topónimo é o Ritalhonga. O Rita é um dos topónimos sobre que já se escreveu muita coisa, uma palavra sobre um topónimo que será de origem pré-romana, quererá dizer um pedaço de terra arável, quererá dizer um lugar onde há água. Se percorremos o olhar e olharmos para o nosso lado direito, encontramos ali um outro castro, o castro da Esculca. Esculca. Mas estamos no nosso território, estamos do lado no nosso de cá. território, exatamente. Nosso, leia-se português. Nosso português, exatamente. Esculca, também chamado só castro, onde aparecem também alguns vestígios de romanização, ou seja, telha. Esta palavra esculca significa a mesma coisa que atalaia, só que é uma palavra pré-romana. As palavras arrastam a história, as palavras são a nossa história, as palavras contam a nossa história. Este miradouro é espantoso. Deste lado do Rio Douro, até inícios do século XIV, pelo menos, falava-se leonês. Porque
até à assinatura do Tratado de Alcanices, este lado, esta fatia de território, pertencia ao Reino de Leão. Pertencia, falava-se leonês e se calhar continuou-se a falar durante muitos séculos, como se falou antes. Porque, na verdade, os tratados não impediram que as pessoas continuassem a comunicar na mesma língua. Aliás, se tivéssemos a oportunidade de passar o rio para o outro lado, vamos encontrar essa continuidade, esse contínuo linguístico que, na verdade, prolonga aquilo que é hoje a terra de Miranda até aquilo que é as verosímil de que uma parte dos habitantes da Península Ibérica, que de alguma forma se chamaram cristãos, se refugiaram no norte da Península Ibérica e no Reino das Astúrias. No Reino das Astúrias, muito bem. E nesta zona do Vale do Douro se criou uma espécie de zona tampão, uma espécie de zona deserta, entre os dois grupos em conflito. Ora, essa tese não colhe, não pode ser verdadeira, porque na verdade os árabes estiveram aqui e estiveram cá muito bem. Aliás, nós podemos aproveitar justamente aqui o mirador da Fraga do Puio e olhar estas oliveiras seculares. O cultivo do azeite é um cultivo mediterrâneo, que é verdade, terá sido trazido ou pelo menos implementado, incrementado pelos romanos, mas quem o melhorou substancialmente foram os árabes, que deixaram justamente no vocabulário, que ainda temos em mirandês, esse vestígio. Por exemplo, a palavra azeituna, que em árabe é azeitona. Zeituna. Ou a oliveira brava, que em mirandês se diz zambunho. E que é rigorosamente, eu não me atrevo a pronunciar árabe, mas desafio a quem souber árabe, zambunho é a palavra para oliveira brava. Portanto, quem diz que a norte do Douro não passaram os mouros, está equivocado. Está seguramente. Bom, eles terão chegado até Poitiers, como se